Ter uma panturrilha desenvolvida é um grande diferencial, mesmo porque braço, você encontra uma cacetada de gente com um braço bom. Agora, a panturrilha, isso aí são poucos. E eu vou te ensinar tudo que eu aprendi por mais de 20 anos treinando esse músculo. E antes de qualquer coisa, sim, a panturrilha cresce. Para de vagabundagem, porque esse negócio já não, panturrilha só cresce para quem tem genética. Isso é coisa de vagabundo que não quer treinar panturrilha. Vamos começar lá da época que o Lala treinava na garagem de casa, porque ele foi pra academia, o professor falou que não podia treinar e ele saiu triste. Naquela época, eu nem treinava panturrilha, tá ligado? Eu tinha os pesos, as barras, e na minha cabeça, panturrilha. Ah, panturrilha é foda-se. Então nem panturrilha eu treinava, velho. E pode até ser que você esteja nesse momento de não dar atenção para a panturrilha. Vai fazer uma grande diferença na sua vida? Não, mas o seu shape vai ficar meio zoado. Tronco desenvolvido, a coxa, se você treina, ela vem, legal. Aí a panturrilha fica parecendo um sabiá. As pessoas vão zoar você. Então, depois de um tempo, eu comecei a treinar panturrilha meio que na obrigação mesmo. Ia pra academia, tinha os aparelhos de panturrilha. No treino de perna, tinha panturrilha no final. Então, eu treinava perna, aí depois treinava panturrilha. Imagina o que sobrava de energia pra panturrilha. Morri! Isso quando eu fazia o treino inteiro, né, de panturrilha. Quando eu acabava parando pela metade. E o meu treino de panturrilha, ele era supimpa, ele era maravilhoso. Ele tinha uma panturrilha em pé e uma panturrilha sentada. E por vezes tinha uma panturrilha só, né? Ainda tipo assim, ó. E eu fazia 2 exercícios porque eu via que tinha panturrilha sentada e que tinha panturrilha em pé. E também já tinha descoberto que cada uma delas trabalha a panturrilha de uma maneira diferente. Então quando você vai pra panturrilha em pé, ou melhor dizendo, quando você tá com o joelho estendido, se trabalha mais as bolinhas ali da panturrilha. A gente chama de gastrocnêmios aquilo ali. Quando se vai pra panturrilha sentada, trabalha mais fortemente o músculo que fica por trás dessas bolinhas, que a gente chama de sólio. Já fica a dica aqui pra você, ó. Se você quer mais desenho na panturrilha, a panturrilha em pé vai te trazer esse resultado melhor. Se você quer que a panturrilha fique mais larga, a panturrilha sentada vai te trazer esse aspecto. A parada começou a mudar na minha cabeça quando eu comecei a competir. Para a competição de fisiculturismo, é importante ter um físico que a gente chama de harmônico. E um físico harmônico pressupõe uma panturrilha tão desenvolvida quanto o resto do corpo. Nessa época, como a minha cabeça clareou para isso, eu comecei a dar mais atenção também para a parte posterior da coxa. Então eu já aproveitei e coloquei a panturrilha ali junto. Em um só dia, já deu uma melhorada. Posterior de coxa cresceu, a panturrilha cresceu e nesse momento eu comecei a colocar 3 exercícios para panturrilha. Fazia ali meia boca ainda, mas fazia 3 já. Mas calma que a gente vai evoluindo e no final desse vídeo eu ainda vou te trazer um treino perfeito de panturrilha, que é o treino que, diga-se de passagem, eu faço hoje. Que demais! Mas aí se você lembra agora há pouco que eu falei de 2, panturrilha sentada e panturrilha em pé, aí você fala, mano, mas só tem esses 2, né? Qual que existe além desses? E na verdade eu comecei a fazer 3 exercícios não porque eu precisava variar mais o estímulo, porque efetivamente a panturrilha só tem sentada e em pé. E quando eu falo em pé, eu tô falando joelho estendido. E por que eu tô grifando isso? Porque você pode fazer panturrilha no leg press. E aí vai ser uma panturrilha em pé, mas você vai estar sentado. Eu comecei a colocar 3 porque eu queria aumentar o volume de séries. Então, em um dia eu fazia uma panturrilha sentada, o volume era de 3, 4 séries, uma panturrilha em pé, 3, 4 séries, uma panturrilha em pé unilateral. No outro dia eu aumentava o volume dessa panturrilha sentada. Então eu ia alternando ali os estímulos. E aí eu me recordo de uma vez ver uma pessoa fazendo panturrilha na escada da academia. Já fiz, não era eu então. Eu lembro que eu fiquei olhando, queria entender, porque ela subiu no primeiro degrau da academia, aí ela fez 10. Aí ela subiu no segundo. Aí ela fez 10. Aí ela foi pro terceiro. E ela subiu a escada inteira assim. Progressão de carga. Eu juro pra você que eu fiquei olhando. E diga-se de passagem, eu vi isso acontecer em mais de uma academia. E de verdade, se você faz isso, pense em fazer, isso não adianta porra nenhuma. O que vai acontecer é que você vai somar as repetições todas. Mas isso tem um fundo de verdade no volume de repetições. Em alguma medida funciona. E isso acaba abrindo também pra gente falar sobre a história que a panturrilha, ela precisa de altas repetições, um volume grande de repetições para que ela desenvolva. Calma que esse é um assunto que eu vou trazer também. Fica frio aí. Então veja que nesse momento eu treinava a posterior de coxa e a panturrilha depois.
tinha clareado a cabeça que precisava dar mais atenção para volume de séries. E nisso a gente vai desaguar na ideia de progressão, que é uma coisa que a ciência ela bate de forma muito categórica. Se você não tiver progressão no seu treino, provavelmente você vai estagnar. E esse é um cuidado grande que a gente toma, inclusive, lá no Muscle 60D com a periodização. Então, uma periodização ela é montada levando em consideração essa progressão para que não atinja o efeito platô. Você está convidado a se tornar aluno nosso do Muscle 60D, e inclusive receber uma dieta personalizada de graça e acesso a todo o nosso suporte de personagens, nutricionistas e fisioterapeutas no seu WhatsApp. Tem um link aí embaixo para você conhecer esse trabalho que a gente faz e se tornar nosso aluno. E o passo seguinte foi começar a dar mais atenção à execução de movimento. Quando a gente fala do exercício em si da panturrilha, tem que tomar muito cuidado, porque senão você fica ali fazendo meio que um elástico só. Um cara que falou sobre isso e abriu os meus olhos foi o grande professor Valdemar Guimarães. E ele falava que quando você vai fazer panturrilha, precisa levar o calcanhar para baixo e alongar o máximo que você puder. Aí é coisa minha agora que eu vou te falar. A recomendação que eu te dou e o que eu falo para os meus alunos é empurrar o calcanhar para baixo, porque aí o exercício não se torna só a ideia de descer, você começa a fazer uma força consciente para descer, alonga demais a panturrilha. Esse é o ponto baixo do movimento. O ponto alto, que naturalmente joga o peso na diagonal para fora do nosso pé ali, o formato do nosso pé proporciona isso, esse movimento não encurta tão bem a panturrilha. Quando você for fazer, ao invés de você simplesmente subir e você vai ver que o pé faz isso numa diagonal para fora, eu quero que você jogue todo o peso do dedão do pé. Então você vai subir e jogar o seu tornozelo para frente. E tudo isso vai ser otimizado se você estiver com calçado adequado, porque você vai conseguir perceber e sentir a pressão ali na sola do seu pé. Você quer ver um pecado? Você fazer tudo isso com tênis de corrida. Esses tênis, eles são desenvolvidos para ter maior amortecimento. Vai tirar a sua sensibilidade. Por isso que a gente usa uns tênis específicos de treino. E eu vou te recomendar as botinhas da Rock Fit, que são tênis desenvolvidos especificamente para treinos de musculação. E você tem cupom de desconto no site inteiro deles e o link está aí embaixo para você conferir. Então a gente entendeu que precisa alongar mais embaixo e encurtar mais em cima. Só com isso o seu treino de panturrilha já vai melhorar muito. E aí agora eu vou te trazer uma coisa que é da metodologia No Reps. Quando você descer, quando você chegar no ponto último lá embaixo, você vai segurar cerca de meio segundo, 1 segundo. Quando você subir, você vai fazer a mesma coisa. Quando você desce, o músculo ele acumula uma energia elástica, fazendo com que fique mais fácil você subir. E quando você chegar lá em cima, se você segura esse 1 segundo, faz com que você intensifique a contração muscular. Ou seja, a gente está intensificando duplamente o seu treino de panturrilha, tanto na fase inferior quanto na fase superior. Isso que eu tô te trazendo agora é o suprassumo de toda a minha experiência de treino de panturrilha. Posterior a isso, Lala aqui na sua incansável atualização descobriu o seguinte: o músculo que você treina primeiro é o músculo que mais desenvolve. Se eu treino primeiro o posterior de coxa e depois eu treino panturrilha, o posterior de coxa vai desenvolver mais que a panturrilha. Então eu comecei a treinar a panturrilha com mais intensidade, dar mais atenção para ela. E hoje o meu treino de panturrilha é o treino que abre outros treinos. Eu chego na academia e faço primeiro a panturrilha. Eu continuo fazendo a posterior de coxa com panturrilha, mas eu faço a panturrilha primeiro. Em determinados treinos de superior, eu faço a panturrilha antes. Então percebe o quanto de coisa? A gente falou de volume de séries. O quanto que é legal você não ter um treino tão longo com a panturrilha no final. O quanto que é legal você colocar a panturrilha no começo do treino. E ainda, essa ideia de panturrilha tem que treinar com altas repetições vem do seguinte: a panturrilha tem uma predominância, entenda essa palavra, é uma predominância de fibras mais resistentes. Se você quer trabalhar mais essas fibras resistentes, é legal você colocar repetições mais altas. Até aí faz sentido, mas é uma predominância. E eu vou te dizer outra coisa: quando você coloca uma carga alta, se a carga ela é desafiadora, o seu corpo vai ativar todas as fibras que ali tem. Ele não vai fazer distinção. Então, o que eu recomendo
recomendo hoje é, você precisa ter os dois estímulos. Você precisa ter o estímulo com carga alta em repetições baixas, de 8, 10, e também o estímulo com repetições mais altas, 15, 20, 30 repetições. É interessante você ter esse choque de estímulo no mesmo treino. Inclusive, o treino que você vai fazer de panturrilha que eu vou te passar, ele tá aqui, ó, treino inteiro de panturrilha montado com a ciência. E você vai ver que aqui existem esses dois estímulos. O estímulo mais pesado com a carga mais elevada e o estímulo com a carga mais baixa, porém tão intenso quanto, porque as repetições vão lá no teto. Clica aí agora, faz esse treino e depois me fala o que você achou.